eu sou Tília Rosângela. Vou falar hoje sobre a depressão, um assunto tão importante e atual. A depressão é considerada como a doença do século. Todas as pessoas conhecem ou conheceram alguém que teve ou tem depressão. Então é preciso que saibamos identificar para orientarmos e para também buscarmos a ajuda correta. A quantidade de pessoas acometidas pela depressão é verdadeiramente impressionante. No mundo são mais de 300 milhões de portadores, sendo mais de 10 milhões no Brasil. E essa estatística é anterior à pandemia. E nós sabemos que os casos aumentaram significativamente neste período. A depressão ocorre em qualquer fase da vida. É comum em adultos e em mulheres, sendo mais acometidas pessoas com histórico familiar ou com doenças crônicas, mas ninguém está imune de ter depressão. Os quadros de depressão vêm se tornando cada vez mais graves e acometendo pessoas cada vez mais jovens, inclusive crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma das doenças mais incapacitantes da modernidade. Encontramos deprimidos em todas as classes sociais, em todos os locais do mundo e em toda a história da humanidade. Muitas vezes, o senso comum utiliza a palavra depressão para se referir a um estado de tristeza, algo pontual e passageiro. Tristeza é natural. Faz parte da vida, nós todos temos os momentos de tristeza. É uma resposta à dor, ao luto, à perda, ao descontentamento. Normalmente a tristeza é proporcional ao acontecimento, dura um tempo e tem um propósito. Apesar da tristeza ser um sintoma da depressão, a depressão não é um estado de tristeza passageiro. Perdura por um longo tempo. É uma doença que altera a forma da pessoa reagir diante dos acontecimentos da vida. Altera a forma da pessoa enxergar a vida, de sentir e reagir ao mundo. É como se o mundo perdesse a vibração das cores, passado, presente, futuro, se apresentam sem tom. O indivíduo perde o prazer pela vida, o gosto pela vida. Perde o gosto pelos prazeres da vida, que então vai perdendo sentido para essa pessoa. A insatisfação com o próprio ser afeta o corpo, provoca o sofrimento físico e psíquico e pode ser fatal. A depressão não é uma fraqueza. A pessoa não consegue modificar o seu estado de humor, mesmo diante das situações prazerosas. Para sabermos se é verdadeiramente um quadro de depressão, precisamos identificar um conjunto de sintomas que perduram durante um certo tempo e prejudicam as atividades da pessoa, diminuindo a qualidade de vida. Os sintomas psíquicos e emocionais são sentimentos de infelicidade, falta de esperança, acesso de choro, vontade de chorar, baixa autoestima, baixa autoconfiança, sentimento de culpa e menos-valia. A pessoa pode se sentir irritada e agitada, pode se aborrecer com facilidade e apresentar desinteresse geral. Cognitivamente, os sintomas são dificuldade de atenção, de concentração, que resultam em uma disfunção do pensamento e da memória, e na dificuldade de tomar decisões. Os sintomas físicos são alterações do sono, que pode ser insônia ou sonolência excessiva, e alterações nos hábitos alimentares, que podem ser perda ou aumento do apetite. Então, a pessoa pode emagrecer muito ou engordar. A perda do desejo sexual também é comum, cansaço excessivo, falta de cuidados com o próprio corpo. Pode apresentar também disfunções de comportamento, redução da energia e da atividade. A depressão se apresenta de diversas formas. É muito importante o acompanhamento de um profissional da psiquiatria e da psicologia. As terapias, tais como a arte-terapia, são fundamentais nesse processo.
As causas podem ser fisiológicas, entre elas a falta dos neurotransmissores cerebrais que são responsáveis pelo bem-estar. A serotonina, a noradrenalina, por exemplo. Nesse caso, é necessário o uso de medicamentos antidepressivos. Psicologicamente, pode ser o resultado de medo, solidão, culpa, perdas. Segundo Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica, o sintoma pode ser um alarme, uma tentativa de solução. O sintoma pode ser uma forma da pessoa acordar para perceber se está vivendo uma vida sem sentido, uma vida superficial. Quando a pessoa vive uma crise existencial, entra num quadro depressivo, que é uma oportunidade de crescimento e de mudança. Jung aponta o sintoma como uma sabedoria do inconsciente. A experiência da dor obriga a pessoa a aprofundar, a olhar o que está passando no seu íntimo. Quando a pessoa sente o vazio existencial, pode, então, perder esse prazer pela vida. E isso é uma grande oportunidade de encontrar os seus reais valores, o real valor da vida, de encontrar o verdadeiro sentido da própria vida e desenvolver as potencialidades. Segundo Jung, a pessoa não pode suportar uma vida sem sentido e é por isso que ela adoece. Nesse momento é preciso, então, entrar em sintonia com o self, com esse ser essencial. O papel do psicólogo e do arteterapeuta nesse caso é ajudar a pessoa a olhar para seu processo e corrigir o rumo da própria vida, encontrando um significado existencial, né? Voltar a recobrar a alegria de viver a vida para que veio aqui viver. Também é muito importante, né, a mudança dos hábitos alimentares, a prática de exercício físico, também vai ajudar muito nesse processo de recuperação da depressão. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. E aí peço a quem não se inscreveu no canal ainda que se inscreva, dê o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam saber sobre esse assunto tão importante nesse momento atual. Gratidão, fiquem com Deus e até breve.